Flamengo teve quase 70% de posse de bola, 26 finalizações. No jogo de ida foram 23 finalizações, então dá um total de quase 50 finalizações para nos 2 jogos do confronto fazer apenas 2 gols. Ontem, nada. O Vitória foi mais eficiente, fez um jogo correto dentro de casa, marcou, se defendeu como podia e garantiu a classificação justíssima. Parabéns ao Vitória. E o Flamengo precisa lidar com a vergonha dessa eliminação. Uma eliminação ainda na primeira fase, não estava dentro do planejado. Ninguém vai me convencer que, mas aí o calendário vai dar uma folga. Não estava dentro do planejado. Sentar com o Bap agora e perguntar para ele, Bap, estava planejado abandonar a Copa do Brasil de cara? Ele vai falar que não. Né? A Copa do Brasil pode não ser o principal objetivo esportivo do ano, mas a Copa do Brasil tem uma parcela de contribuição muito relevante no orçamento do ano, tá? E para quem está aí muito animado com janela do meio do ano, que o Flamengo vai contratar, vai fazer isso, eu já deixo aqui um alerta. Janela do meio do ano não deve ser essa coisa toda. E agora tem menos dinheiro para entrar ainda. Então vamos colocar o pezinho no chão, vamos apertar os cintos, porque a coisa não é tão boa quanto parece. O Flamengo precisa ver o que está acontecendo para o time estar tão mal na confiança dos seus atacantes. Isso sem falar jogadores que precisam ir embora. Né? Tem jogadores que realmente já chegaram no seu teto, no Flamengo, fim de ciclo, não conseguem entregar mais nada e nitidamente dentro de campo não conseguem mais se dispor a se entregar pelo time. Luiz Araújo e Cebolinha, para mim, são os exemplos clássicos disso. Jogadores que não estão mais com a cabeça no Flamengo, não conseguem mais entregar realmente em campo algo de alta performance. O Flamengo precisa colocar esses jogadores no mercado urgente e renovar o seu elenco, tá? Refrescar o elenco, trazer peças novas, trazer jogadores que querem conquistar, que não estão de barriga cheia e que vão chegar com essa vontade de brigar por uma posição na equipe. Acredito que tanto o Cebolinha quanto o Luiz Araújo já entenderam com sinais, né, que eles não vão ter espaço no time titular, eles vão ser sempre essas peças ali para os jogos menos importantes, terceira opção às vezes, e eu entendo em alguma medida a desmotivação deles, tá? Mas é claro que é inaceitável, uma vez que você entra em campo, você tem que dar o seu melhor. Eu entendo você ficar chateado, você chegar em casa, conversa com a esposa, pô, não tá legal, queria jogar mais, conversa com o técnico, queria jogar mais. Agora, a partir do momento que você é acionado, a postura que eles apresentaram ontem é inaceitável, uma vergonha. Deixe o seu comentário aí, seja bem-vindo ao canal Flamullet. Hoje não tem café, não peguei café, não vesti o manto. Hoje o clima é mesmo de final de festa, né? E vamos seguir a live aqui. Se inscreve no canal Flamullet. Vamos tentar bater um papo aqui o mais dentro do equilíbrio possível com essa eliminação vergonhosa. E deixe o seu comentário aí, dá o like no vídeo, aquela coisa toda. Beleza, pessoal? Cara, o Vitória, ele abre um gol, o jogo com um gol muito cedo, né? Então, assim, 6 minutos de jogo, o Erger, ele que acerta um chute, o famigerado chute de rara felicidade, acerta a bola no ângulo ali. Há quem vai reclamar do Rossi, mas eu acho que dificilmente um goleiro pegaria aquela bola ali. Tá? Ali eu realmente vou dar o crédito todo pro Eric. E até mesmo o Lino, que tá marcando um pouco de longe, como a jogada vem se movimentando daquele balanço, realmente ninguém tá marcando tão perto assim. Né? A defesa tá fazendo aquele balanço e se aproximando para quando alguém tivesse a bola, diminuir o espaço. E beleza, tivesse sido uma atuação perfeita, provavelmente o Samuel Lino ia estar mais perto dele ali para pressionar e não deixar ele chutar com tanta tranquilidade. Mas, assim, o chute foi muito preciso. A gente tem que reconhecer o mérito do adversário também. E aí, cara, o Vitória fechou a casinha, né? Colocou ali o ônibus estacionado. O Flamengo só foi entrar no jogo lá para os 35, 37 do primeiro tempo. Realmente, time muito desligado, muito desconjuntado. Esse foi o adjetivo que eu fiquei pensando no meio do jogo. Time desconjuntado, desconexo, desentrosado. Né? Pareceu que tinham se conhecido ontem, chamaram ali, juntaram 2, 3 para jogar uma pelada, se conheceram ali. Realmente, a comunicação dentro de campo estava muito ruim, as associações não aconteciam, time muito, muito, muito mal mesmo. O ataque, principalmente, Luiz Araújo, Samuel Lino muito mal, Bruno Henrique muito mal, não fizeram nada, não contribuíram com nada.
partida assim para esquecer, tá? Partida para esquecer individualmente também. Coletivamente, essa partida é tão ruim quanto aquela do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Individualmente, alguns jogadores conseguiram estar pior, assim. Foi lamentável, uma merda mesmo, uma merda. Enfim, no segundo tempo, o Flamengo volta um pouco melhor, né? Tenta dar aquela pressão, tenta acordar o jogo, colocar fogo no jogo, mas não dá, cara. Jogadores perdendo muita bola, errando passes. Jogadores até que não costumam errar passes, tentando enfiar umas bolas mais difíceis e errando passes. E aí, cara, o Luiz Araújo entrega uma bola, assim, que, cara, na hora eu achei que ia ser gol já no contra-ataque, né? Porque acaba tendo escanteio para sair o segundo gol. Ele tenta driblar o cara todo errado, cara. Ele tenta passar por dentro do cara. Ele tá bem marcado e tenta fazer um drible completamente. Você mostra que o cara tá desligado do jogo. Mostra que o cara tá com a cabeça em outro planeta. Tá com a cabeça em outro planeta. Tem que ir embora. Luiz Araújo tem que ir embora. Cebolinha tem que ir embora do Flamengo. Vão embora do Flamengo. Enfim. Aí depois, cara, foi loucura. Né? Depois do segundo gol, o Flamengo entrou no modo loucura. Uma bagunça completa em campo. Todo mundo indo pro ataque. O time tentando alçar a bola na área o tempo inteiro. E tomando desvantagem em todas. O Vitória com 6 jogadores dentro da área, o Flamengo tentando alçar a bola na área, alçar a bola na área. Eu, cara, tava arriscado para mim já ali até tomar o terceiro, porque o time tava muito bagunçado, muito exposto. Assim, não fazia sentido nenhum as tentativas, né? O time sentiu mesmo ali também, dentro de campo, que se tá mal, a confiança vai lá embaixo. A torcida do Vitória deu um show ontem, a gente tem que dizer, né? Empurrou o time até o final. Enfim, cara, muito lamentável, né? O Flamengo foi para cima muito no modo loucura, poderia ter achado um gol cagado ali, Léo Pereira cabeceia uma bola perigosa, mas assim, complicado. Agora, vamos lá, a gente tem que falar de alguns pontos, né? Muita gente está falando sobre falha do Rossi, assim, ele fica mais exposto, né? Fica exposto. O goleiro sempre está mais exposto. O goleiro está sempre mais exposto a ser o vilão e os atacantes a serem heróis, né? E a gente tira do contexto todo o resto. Mas assim, cara, foram 26 finalizações, galera. A gente tem que cobrar os nossos atacantes. Eu entendo que o Rossi foi mal, principalmente no segundo gol, mas a gente tem que cobrar os nossos atacantes, tem que cobrar quem cria, né? O Lucas Arcanjo fez muita defesa, mas se você for ver as defesas, várias delas foram tranquilas, segurando a bola com as duas mãos, né? A bola veio bem sob o controle dele. Não teve muitas que ele precisou espalmar, fazer realmente um milagre, assim, que ele não consegue nem segurar a bola. Várias ele segurou a bola com as duas mãos. Então, assim, a gente precisa falar sobre os nossos atacantes e cobrar os nossos atacantes quanto à efetividade. Eu, particularmente, não coloco a eliminação nas costas do Rossi. É uma eliminação coletiva. Leonardo Jardim e todos os jogadores que entraram em campo descompromissados, desconectados, desmobilizados e alguns que individualmente já deveriam ter ido embora do Flamengo, Luiz Araújo, Cebolinha, que não estão com a cabeça no Flamengo. Eu vou falar isso várias vezes pelo vídeo hoje. Precisam ir embora. Cebolinha vai embora do Flamengo, Luiz Araújo vai embora do Flamengo. Vazem, sumam do Flamengo. Sumam. Segunda coisa, eu não tenho muita posse de bola. O Flamengo chegou a ter 70 posse de bola, mas aquela posse de bola estéril, arame liso demais. Cara, assim, o Flamengo, mesmo tendo a bola e fazendo esse modo loucura ali de ir pro ataque, vocês em algum momento acharam que o gol ia sair? Eu mesmo, na minha casa, estava tão contaminado pelo espírito daquele time que a bagunça era tanta que eu tinha certeza que o Flamengo não ia fazer o gol. O Flamengo não ia fazer o gol de jeito nenhum, pô. Era muita bagunça, muito time mal mesmo, time mal, abaixo demais. Então, assim, 70% de posse de bola, sem muita efetividade, sem muito perigo. Parecia uma dominância muito grande, mas o Vitória, sinceramente, cara, acho que até por isso, vocês já perceberam que às vezes no mata-mata, quando o time da casa está sendo pressionado, a própria torcida dá uma oscilada nos cânticos e tal, sentem um pouco a pressão. Cara, a torcida do Vitória nem sentiu isso. Não é só porque a torcida do Vitória foi espetacular ontem, que foi, mas é porque realmente não houve risco real, não houve risco real.
enfim, o Flamengo precisava pelo menos de um gol para levar para os pênaltis, não conseguiu. E aí, cara, realmente faz muita falta alguns jogadores. A gente percebe que o calendário cobrou o seu preço, né? As lesões vieram, tiraram a Arrascaeta, Paquetá de campo e a bola cobra. A bola cobra. Carrascal não jogou bem. Bruno Henrique e Samuel Lino apagados. Enfim, Jardim deu coletiva, pelo terceiro ponto, né? Falou que não foi um vexame. Obviamente ele não vai expor o atleta, tem muita temporada pela frente. Falou que foi mais algo surpreendente do que um vexame de fato, né? E diz ele que não subestimou o adversário, né? Não subestimamos os adversários, disse ele lá na resposta. E assim, cara, eu discordo do Leonardo Jardim. Para mim, o Flamengo foi soberbo, sim. Entrou com o resultado debaixo do braço e cagou no jogo. Cagou no jogo. Só foi jogar quase 40 minutos depois do primeiro tempo. Assim, é claro que o time não desistiu do jogo quando viu que a merda aconteceu, que a água bateu na bunda, né? Tanto que o time tentou ali e finalizou 26 vezes. Mas, cara, tomar 2 gols do Vitória. O Flamengo não tomava gols em mata-mata já desde o jogo contra o Bayern de Munique. O Flamengo não toma 2 gols em uma partida de mata-mata. Então, assim, é muito expressiva a derrota de ontem, tá? É a derrota para um time que vai ficar brigando ali sempre entre a zona de rebaixamento e a classificação, talvez, para a Sul-Americana. Um time que está muito abaixo do Flamengo. Era um jogo que a gente tinha a vantagem do empate. Então, assim, é uma vergonha em vários níveis, tá? E senhor presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, precisa sentar com o departamento de futebol e precisa cobrar o departamento de futebol. Quem está cobrando José Boto e quem está cobrando Leonardo Jardim? Precisa haver cobrança para corrigir a rota. Ele não gosta de falar negócio de trem, entrar no trem, embarcar no próximo trem, pular de um trem para o outro. A hora é essa. A hora de corrigir a rota do trem é essa. Senão o trem que você entrou vai descarrilhar, seu BAP. O trem que você quis entrar vai descarrilhar. Abre o teu olho e cobre o departamento de futebol. O senhor é o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, cobre o departamento de futebol. Enfim, o Flamengo vai agora para um confronto dificílimo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, todo desfalcado. Vai enfrentar o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético, no piso sintético. O Flamengo é o melhor visitante, então o Flamengo tem sua força também. Mas assim, cara, o Flamengo se colocou numa posição terrível, se desgastou ontem, foi eliminado e vai para uma sequência agora dificílima contra um time muito forte dentro da sua casa. Então, cara, muita gente vai ficar falando, do Rossi, vai ficar falando ali se teve alguma falha, vai falar muito do Luiz Araújo e eu concordo, tem que falar, tem que apontar o dedo nas feridas mesmo, mas precisa haver cobrança geral no departamento de futebol, porque o que aconteceu ontem foi uma falha coletiva. Tiveram as falhas individuais, mas a atitude que o time entra em campo era coletiva. Os primeiros 35, 40 minutos foi uma atitude errada coletiva. Então, o departamento de futebol precisa ser cobrado, tá? Então, o Flamengo tá tendo dificuldade contra times que jogam com a linha baixa, né? E, cara, os times vendo isso, vendo a baixa confiança dos nossos atacantes, vendo que a gente não consegue converter gol, vão fechar a casinha para enfrentar o Flamengo. Vão fechar. O Flamengo vai enfrentar cada vez mais retrancas. E se não conseguir encontrar soluções contra essas retrancas, a temporada vai estar em xeque. Os mata-matas, então, cara, se o Flamengo for pro mata-mata da Libertadores com essa postura e sem conseguir destravar essas retrancas, a temporada está comprometida, tá? Enfim, vamos falar sobre o próximo jogo nos próximos dias. É lá na Arena da Baixada. Tem todos esses fatores que eu já falei. E, cara, o Flamengo tá fora da Copa do Brasil, é lamentável. O sonho, né, de uma tríplice coroa com as 3 maiores competições que o time disputa foi por água abaixo. Eu acho que realmente ainda não é o momento. O elenco do Flamengo tem uma média de idade muito alta. O Flamengo só vai conseguir sonhar de verdade em conquistar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro quando rejuvenescer o seu elenco, tá? Esse time que não consegue contar com jovens da base e tem jogadores com a média de idade muito alta, nunca será campeão das 3 competições ao mesmo tempo. O Flamengo precisa encontrar ali a medida para equilibrar isso, tá? Então sobra para o Flamengo Brasileirão e Libertadores esse ano, o que é muito bom. São as competições mais importantes. O
Flamengo vai ter algumas folgas de calendário lá na frente por causa da Copa do Brasil, mas também não é lá grandes coisas, porque sempre tem data FIFA, tem lesões que a gente não pode prever, não é garantia de nada, mas a temporada ainda está viva, precisa haver cobrança. Precisa haver cobrança. Galera, vamos lá, vamos trabalhar, né? Daqui a pouco é a hora do batente. Saudações rubro-negras. Agora sim vou tomar um café, agora que eu já bati um papo aqui, vou tomar meu cafezinho. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, galera. Bom dia aí.